Olá, pessoal. Olha que importante decisão do STJ em termos de direitos de família, sobre reconhecimento de filiação socioafetiva póstuma. É uma decisão muito importante em que, mesmo o pai estando morto, haverá a possibilidade do reconhecimento dessa filiação socioafetiva, paternidade socioafetiva. Como que funcionou o caso? Era um indivíduo, uma criança que foi entregue aos pais socioafetivos, e eles se comprometeram a formalizar a adoção, mas não cumpriram a promessa. Veio a adolescência e daí o garoto passou a viver com a mãe biológica em outro estado. Na vida adulta, ele conviveu diariamente com o pai socioafetivo, até que houve a morte do pai. O pai cogitou fazer o processo de adoção, mas o filho quis manter a mãe biológica no registro. Daí não houve esse processo de adoção. Após o falecimento, buscou o reconhecimento judicial da paternidade socioafetiva póstuma, mantendo também um vínculo com os pais biológicos. Aí é que vai ser a grande diferença nessa decisão. Ou seja, uma coisa é a adoção, outra coisa é a paternidade socioafetiva. Elas funcionam em lógicas distintas. Por unanimidade, a terceira turma do STJ decidiu pelo reconhecimento da filiação socioafetiva póstuma. Ela é possível, mesmo se o filho retornar à família biológica. Não haveria cessação da socioafetividade simplesmente pelo indivíduo retornar à família biológica, justamente por existir esse fenômeno da multiparentalidade. Uma pessoa pode ter dois pais, pode ter duas mães, pode ter um vínculo afetivo com ambos. E daí haver essa possibilidade de você ter uma mãe biológica, um pai biológico e um pai socioafetivo. Então, o colegiado confirmou o vínculo entre esse homem e seu pai socioafetivo após, mesmo após ele ter voltado a morar com a mãe biológica. Qual foi os argumentos das irmãs socioafetivas que não queriam esse reconhecimento de paternidade socioafetiva? Primeiro, a ausência de manifestação do pai, e não houve a manifestação inequívoca do pai sobre o desejo de adotar o autor da ação. Esse argumento é afastado no sentido de que não é adoção, mas reconhecimento de filiação socioafetiva. Ela é uma questão de fato, portanto, reconhecida, haverá todas as implicações legais. Falou-se que haveria mero interesse patrimonial do indivíduo de obter vantagens de uma eventual herança e a ausência de socioafetividade pelo afastamento familiar. Como ele voltou a morar com a mãe biológica, então ele não poderia ter esse reconhecimento socioafetivo. Todos esses argumentos foram afastados, porque uma coisa é a adoção, outra coisa é a filiação socioafetiva. A adoção é um processo formal que exige a destituição do poder familiar dos pais biológicos, quando existentes, estabelece vínculo legal que substitui o biológico. Já a filiação socioafetiva, ela busca o pronunciamento sobre uma situação que já de uma questão de fato, vivenciadas pelas partes, sendo possível a existência, portanto, de múltiplos vínculos de parentesco, que é chamada multiparentalidade. Segundo a ministra Nancy Andrighi, verificada a posse do estado de filho, que consiste no desfrute público contínuo na condição de filho, é viável o reconhecimento da filiação socioafetiva, mesmo após a morte do pai ou da mãe socioafetivos. No caso da decisão, não se aplicou o ECA, porque o indivíduo já era maior de idade. O Código Civil ele é respeitado, no que tange ao seu artigo 1593, porque permite o reconhecimento da relação socioafetiva e havia provas consistentes dessa socioafetividade, não havendo ali no STJ reexame de fatos. Segundo a ministra Nancy Andrighi, ainda que o autor tenha passado a residir com a mãe biológica na fase adulta, em razão da separação tumultuosa dos pais socioafetivos, tal fato em nada interfere no seu pertencimento à família socioafetiva, que o acolheu desde tenra idade, prestando-lhe todo o carinho, afeto e educação de uma verdadeira família. Portanto, é possível que haja um vínculo,
da família biológica e ainda um vínculo de socioafetividade. Esse vínculo de socioafetividade pode ser reconhecido póstumamente. Basta que haja provas, que se consiga comprovar em juízo que havia essa relação de paternidade socioafetiva. É um precedente jurídico importante, que estabelece o reconhecimento de vínculos afetivos. Outra decisão que consolida o fenômeno da multiparentalidade, reforçando a possibilidade de reconhecimento de múltiplos vínculos parentais, respeitando tanto as relações biológicas quanto as socioafetivas, e valorização do afeto, ou seja, há uma relação de parentalidade ali fática, real, afetiva, então a gente reconhece e isso estabelece a multiparentalidade para todos os efeitos legais, inclusive em matéria de herança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima.